Olá, que tal? Sou a professora Érica Carlos e vamos falar a respeito da prova Enem de espanhol. Primeiramente, vamos iniciar a respeito das habilidades que são exigidas, que são trabalhadas na elaboração dessas questões pela banca. Competência de área 2, conhecer e usar língua ou línguas estrangeiras. Você já sabe que no Enem são abordadas duas línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol. Você tem a opção de escolher uma para realizar a prova, não é? Independente da sua opção, as habilidades e competências são as mesmas trabalhadas no inglês ou no espanhol, aí na elaboração das questões. Línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Nós temos aqui, então, as habilidades que são trabalhadas dentro dessas competências. Para essa explicação, elaborei uma questão a partir de cada habilidade para que você entenda como são elaboradas ou como lidar com esse tipo de questão, com esse tipo de competência e habilidade na resolução entre cada uma. Habilidade 5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Já foi exigido no Enem. Uma das questões dessa explicação é uma questão já abordada no Enem e contém aí essa habilidade, ou seja, saber contextualizar o vocabulário, saber contextualizar aí o léxico, a área, para saber identificar, fazer essa leitura, essa apreensão de sentido. Pensando bem, lembrando-se que o Enem trabalha muito essa habilidade de leitura a partir da compreensão de um sentido global. Não se cobram palavra por palavra, não é? Não é necessário que você saiba a tradução de palavra a palavra. Ou melhor, também não são exigidas competências gramaticais diretamente na prova do Enem. Mas sim sempre a gramática como as regras do jogo e a língua em uso, que é o próprio jogo, a leitura que você realizará para ter um bom desempenho na prova. Habilidade 6. Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. O uso da língua estrangeira com vistas a aprender novas culturas, novos conhecimentos, conhecimentos de outra área. Por que aprender uma língua estrangeira? Aprender uma língua estrangeira por si só? Não, a língua estrangeira também é uma ferramenta de acesso a novos conhecimentos, bem como nós já temos aí a nossa língua materna, não é? Habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Essa competência, esse casamento, não é? Essa simbiose entre a gramática, o uso da gramática e a sua função sociolinguística, ou seja, por que eu uso determinado tempo verbal? Qual é o impacto que isso tem no meu interlocutor? Porque eu posso ter a predileção por um tempo verbal específico, um léxico específico com respeito ao outro. Nós sabemos que em línguas, em geral, isso vale para qualquer língua, não é? Nós temos o princípio da economia linguística. O mesmo elemento não realiza a função de outro. Então, se eu tenho vários tempos verbais, como ocorre na língua espanhola, que também é o caso já, isso não é novidade para um falante nativo de língua portuguesa, não é mesmo? Na língua portuguesa nós também temos vários tempos verbais. Cada um tem a sua função específica, o seu aspecto verbal, o seu uso social específico. E reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então entram aqui a produção cultural e artística em uso, aí a língua a favor da cultura e também da própria produção artística. Quem não conhece Mafalda, personagem Mafalda, não é? Isso aí já foi até traduzido. Tem várias tirinhas aí traduzidas para o português, então nós veremos na sua origem. Dando sequência, nós temos aqui a nossa primeira habilidade, que vai justamente aí falar dessa produção cultural, habilidade 8.
Esse tipo de questão bem característico do Enem, principalmente das provas de língua espanhola. As provas de língua espanhola, desde aí a sua inserção na prova Enem, tem uma característica peculiar, que chega a ser até um pouco mais peculiar que o inglês. O inglês ousa mais na prova do Enem, tem ousado mais, tem trabalhado com canções, não é? Com músicas. O espanhol ainda tem trabalhado textos escritos, mas um tipo textual mais tradicional, e quando há essa variação de gênero, cuja tendência é a exploração da variação de gênero na prova do Enem, trabalham-se tirinhas, um ou outro texto sincrético. Que são textos sincréticos? Textos que mesclam ambas as linguagens, a linguagem verbal, escrita, e a linguagem não verbal, por meio de palavras ou imagens. Então, questão bem característica do Enem, questão bem tradicional. La lengua española también se llama castellano por ser el nombre de la comunidad lingüística de Castilla, en la cual se hablaba esta modalidad románica en tiempos medievales. O velho conflito aí, que é sempre trabalhado até em níveis iniciais da língua espanhola, não é? Espanhol ou castelhano? Qual o nome? Não é? E o texto vai esclarecer isso. Ou seja, castelhano ou castelhano é o nome de origem da língua. Passou a ser chamada língua espanhola por ser a língua que ocupou o território espanhol e passou a ser o idioma oficial. Todas essas informações estão aqui no texto de base. Existe alguna polémica en torno a la denominación del idioma. El término español es relativamente reciente y no es admitido por los muchos hablantes bilingües del Estado español, pues entiende que español incluye los términos valenciano, gallego, catalán y vasco, idiomas a su vez de consideração oficial. Ou seja, o texto ainda trata da polêmica do nome, mas aí é um contexto à parte. Logo no início já nos dá a informação que é reforçada no final, ou seja, que ambas as denominações se referem ao mesmo idioma. Dentro del territorio de sus comunidades autónomas respectivas, son esos hablantes bilingües quienes proponen volver a la denominación más antigua que tuvo la lengua, castellano, entendido como lengua de Castilla. Ou seja, o texto conclui por que às vezes se faz referência ao espanhol como castelhano, porque era a língua do reino de Castilla, da província, o que nós entendemos em português como estado, na nossa estrutura aí, que passou ao país todo. Então vamos lá às alternativas. Mucho se discute sobre as definições do idioma espanhol. Sobre essas podemos dizer que o término castelhano se refere ao idioma distinto do espanhol. Aqui, distinto, palavra-chave, diferente? Não, já eliminamos. A língua espanhola se originou de los dialectos valenciano, gallego, catalán e vasco? Não. Aí é que está um texto que parece tão simples, mas menciona outro tipo de vocabulário. O que acontece? Para quem vai fazer a prova do Enem, não tem conhecimento nenhum de espanhol, acaba se perdendo. Então, fixe bem, assim como para fazer a prova do inglês, você tem que ter um conhecimento básico do inglês, para o espanhol também é válido. Não se deve usar sem distinção os términos espanhol e castelhano. Novamente aqui, ó, distinção se refere a distinto, ou seja, sem diferença? Não. Espanhol e castelhano são termos recentes na história do idioma? Também não, porque castelhano é o termo de origem, não é recente. Por último, espanhol e castelhano são termos usados para o mesmo idioma, a língua espanhola? Sim. Alternativa correta, de acordo com o texto. Agora aqui já uma questão de texto escrito também tradicional, no entanto um texto mais condensado, como algumas questões que já fizeram parte da prova Enem de espanhol. La España de mediados del siglo XV, inmediatamente anterior a la de los reyes católicos, estaba constituida por 5 reinos independientes pero muy relacionados entre sí: Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada. En el enunciado inmediatamente anterior a la de los reyes católicos, el vocábulo destaque se refiere a, ou seja, questão de gramática contextualizada, como se dá a coesão. Aqui o termo lá quer dizer o quê? Um pronome de complemento, direto. Então, volta esse aqui, não é?
ao texto. La Espanha de mediados del siglo XV, imediatamente anterior a la de los Reyes Católicos. Qual é o meu termo de referência? Espanha. Nesse sentido, alternativa correta, alternativa C. Aqui, o único termo que poderia causar dúvidas, se não houvesse uma leitura um tanto aprofundada do texto, seria constituída, porque lá só poderia retomar um termo em feminino e singular. Vamos aí à nossa penúltima questão. Interprete a historieta e responda a questão que sigue. ¿Te has fijado en estos shows de TV? Las niñas siempre son demasiado inteligentes para la edad. Ou seja, está falando da diferença entre meninos e meninas, não é? Da diferença de inteligência. E los niños são despistados e inocentes. Espera aí, se eu sei que se está fazendo uma comparação, aqui, demasiado inteligentes, igual que no português, só muda a pronúncia, não é? E los niños são despistados e inocentes. Eu sei que, posso não saber o que é despistado, não é? Mas eu sei que inteligente aqui já é contrário a inocente. A isso eu chamo discriminação e eu chamo realidade. Então, a questão girava em torno aqui do termo despistados, não é? Vamos ver aí, então, as alternativas. A palavra despistados, de acordo com a vinheta arriba, se refere às pessoas que têm pavor ou mostram pavor. Não, o contexto da vinheta, por mais que eu desconheça o significado da palavra despistado, não me dá permissão, ou seja, não me fornece pistas linguísticas de interpretação para que essa palavra seja entendida como alguém que tem algum tipo de pavor ou fobia. Que não se dão conta de lo que hacen ou de lo que passa a seu alrededor. Essa seria a alternativa correta, ou seja, despistado seria aquele o quê? Desligado. Vamos marcá-la, mas vamos ver por que as outras não pode ser se eu não tenho conhecimento do termo. Que deixam a uno atônito, generalmente por la belleza ou atrativo físico. Tá. Alguém muito atrativo tem a ver com inocente, quando ela fala que as meninas são muito inteligentes e os meninos despistados e inocentes? Não, também não entra no contexto. Que não se adapta às circunstâncias que las rodeiam, ou seja, que não chegam a se adaptar. No caso aí, ela está falando o quê? De esperteza, não é? Inteligência. Que se apresentam aisladas ou separadas, ou seja, isoladas ou separadas? Não. Então, pelo próprio contexto da vinheta ou da tirinha, se eu desconheço, não é? Se eu conheço o significado da palavra despistado, matei a questão logo de cara. Se eu desconheço o próprio contexto da vinheta, já me permite descobrir aí o sentido. Então, fique atentos aí a essas pistas linguísticas de interpretação. Por último, uma questão da habilidade 5, a nossa conhecida Mafalda, não é? Me revientan los tipos que pensam que a mulher é inferior. ¿Será que más que nada las ven en tarefas domésticas? Y bueno, es que para eso estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, que ni limpia, ni nada de eso, es menos mujer que diablos. Ou seja, você não sei o que é que não plancha, que na verdade é que não passa, não é? Mas aqui já tem, ó, que não lava, que não cocina, são termos muito próximos ao português. O que eu tirei daqui? Que parece, que a personagem diz que até parece que uma mulher da realidade que não faça tudo isso não seja mulher. E a Mafalda interpreta, não é? Según vos, uma mulher que tenha cocinera, lavandera, mucama e demais, es pouco mulher? Ou seja, está perguntando, uma mulher que tem alguém para fazer tudo isso é pouco mulher? A visão da Mafalda. Momentito, uma coisa es la mujeres e outra el status. Então, o que ela está falando aqui? Quando ela fala momentito, ela está diferenciando o quê? O que a Mafalda disse, ou seja, de ter alguém para se fazer tudo como status, diferente de mujeres. Então, o que seria esse mujeres? O Enem trabalhou aqui pela primeira vez estrutura de formação de palavras, que é muito visto aí em questões de língua portuguesa, não é? Então,
Então, o que significa mujerez? Falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas? Muito pelo contrário. Na vinheta anterior, ela está questionando justamente isso. Aquelas que não desempenham tarefas domésticas não são mulheres? Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas? Sim, é esse o termo a que ela se refere, mujerez. Ou seja, algo que, por mais que as mulheres exerçam, elas ainda estão realizando, desempenhando outras tarefas. Vamos ver as outras. Inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas? Não. Ela está falando que pode ser que elas tenham um certo status, mas não quer dizer que elas sejam inferiores. Relevância social das mulheres que possuem empregadas para realizar as tarefas domésticas? Não de relevância social, apenas poder aquisitivo. Independência das mulheres que não prendem apenas as tarefas domésticas. Também não se refere diretamente a isso, mas à valorização daquelas que as realizam. Bem, espero que essas interpretações, essas explicações tenham ajudado e desejo aí uma ótima prova, um ótimo desempenho no Enem.